Doutor Gustavo, se observa, né, que hoje nós temos pacientes do sexo masculino que às vezes tipo com 40, né, 35 anos, 50, que não é nem tão velho, totalmente impotentes sexuais. Esse tipo de tratamento avançado que o doutor mencionou poderia ser usado para estes pacientes também? Até mesmo essa terapia avançada? Sim, nós temos tratamentos bem interessantes, até que foram aprovados nos Estados Unidos, por exemplo, de substâncias e que uma pena, assim, vamos colocar uma situação real, né, esses pacientes que têm câncer de mama, por exemplo, né, as pacientes com câncer de mama ou câncer de próstata, e eles realmente não podem, né, não devem ainda, já está mudando, mas ainda a gente não tem um consenso mundial, né? Nós não temos uma opinião do mundo inteiro dizendo que esse paciente possa modular hormônios. Então, o que acontece? Esses pacientes eles ficam muito deficitários, né? E nós temos produtos, hoje, nos Estados Unidos, o Bromelanotide, que é o PT141, por exemplo, em que esse produto pode ser usado e ele vai atuar justamente naquela área em que a gente estimula a libido, né? E ele vai recuperar a libido. Então, isso tem, injetável, né? Nós temos isso. Nós temos produtos hoje, muitos produtos, né, muitos aminoácidos, né, são pequenas proteínas, junção de aminoácidos chamados peptídeos, como a insulina, o captopril, né, são exemplos. Né, o captopril, por exemplo, veneno da cobra, é um trecho do veneno da cobra que melhora a pressão arterial, baixa a pressão arterial. Mas nós também temos muitos outros produtos, como esse eu falei, como mencionei esse aí para libido, o Bromelanotide, né, o PT141, e que ele faz o quê? Estimula e dá libido e devolve a vida, né, para essas pessoas. E podemos também, lógico, usar com cuidado nas pessoas, como o Viagra, por exemplo. Viagra tem as contraindicações, mas o Viagra também pode ser usado para libido, né? E aí vamos supor, a pessoa não pode, infartou, não pode usar o Viagra. Nós podemos usar esses produtos. Entendi. O que é muito bacana, né, doutor, é que sempre que eu estou entrevistando um médico, um profissional da saúde, até mesmo alguém, né, na posição do doutor Gustavo Camargos, que fala muito de uma medicina avançada, desse momento mágico, né, que nós estamos sendo privilegiados aí por todos esses tratamentos, essas terapias, né, doutor, que eles estejam sempre acompanhados com o médico, né, e que não vá fazer nada sozinho, né, doutor Gustavo? Sim. É importante ainda, né, ter esse acompanhamento. Lógico, no futuro a gente não sabe o que pode acontecer, né? No futuro pode até a imagem do médico ser outra imagem, né? Ser outro tipo de profissional, né? Isso também vai acontecer. O médico vai ter que se atualizar, o médico vai ter que fazer parte desta revolução que está acontecendo de dados, né? Você veja, como eu mencionei, 90% de todos os dados médicos, né, de pesquisa médica, foram gerados nesses últimos 3 anos, 90%. Ou seja, temos muita coisa que podemos fazer para melhorar a saúde. É uma pena que a medicina, ela ainda está, né, a medicina ainda está focada na doença. É uma pena isso. Porque o que acontece? Nós hoje, se você vê, está na moda falar nutrólogo, né? É até legal de falar o que é um nutrólogo, o que é uma prática ortomolecular. Né? O que é isso? Na verdade é usar suplementos, usar da natureza, né? Então, altas doses de determinada vitamina. Ela vai ter um efeito, ela vai bater no seu corpo, vai entrar no seu corpo, bater nas células, né? Não é bater de pancada, né? É assim, Somar, né, doutor? A célula, a hora que você entrega grande quantidade de determinada vitamina, como a vitamina D que está na moda. Nossa, super na moda. Né? Assim como o zinco, a gente fala do zinco, também. Né? Lógico, conhecimento, vai entrar e vai modificar os genes na defesa do corpo, né? Na imunidade. A gente, quando usa, por exemplo, várias substâncias que estimulam um hormônio que é maravilhoso, que é o hormônio do crescimento, por exemplo, se você estimular o hormônio do crescimento, ele tem 190
ações em receptores, 190 receptores diferentes no corpo. É muita coisa, né? Então, por exemplo, Sim. aquela pessoa que está com idade, o que vai acontecer no nosso cérebro? Vai reduzindo a produção do hormônio do crescimento. Quando injeta, ele faz uma nova leitura. Nós não podemos nem injetar mais hormônio do crescimento. Nós temos substâncias que a gente injeta no corpo que vai estimular o seu corpo a produzir o hormônio do crescimento, mas na quantidade que você é capaz, né? Então, vamos colocar a testosterona. Como a gente comentou anteriormente, testosterona, se a gente der exógeno demais, nós bloqueamos o eixo do corpo. Exatamente. Né? Porque ele vai o quê? Vai atrapalhar os outros hormônios. Com certeza. Bloqueia os outros, né, doutor? Mal do século, por exemplo, cortisol, estresse. Estresse é o mal do século, né? Nós ficamos todo momento produzindo cortisol em grande quantidade, sem necessidade, né? A gente fica dando ordens para o corpo produzir o cortisol. Esse cortisol bloqueia os outros hormônios. E fica o quê? Doente? Fica doente. Fica doente e morre. E morre. Chega a morrer. Dependendo da quantidade, né, dependendo da ordem que o cérebro fica dando, comandando, pode matar. Doutor, uma pergunta. Eu tenho observado, e é uma coisa que não é tão raro, né, da gente observar, e vocês que estão nos acompanhando devem observar, é um número grande de pessoas tipo com 40 anos com infarto, né? Na maioria das vezes tem relação com o estresse, né, doutor? O estresse é elevado, né? Isso é uma depressão e estresse, todo mundo sabe, porque a gente vê a quantidade de medicamento usado antidepressivo vendido. Com certeza. Né? É o mal, realmente vai ser um grande mal, né? A depressão vai ser o grande mal, com certeza, já é, né? Se já não é, né? Aparentemente, nos últimos estudos a gente vê que depressão é uma coisa braba, mas o que acontece, tem tanta coisa interessante que não precisa ficar usando antidepressivo. Tem muita gente com diagnóstico de deprimido com desequilíbrio hormonal. Vocês que nos acompanharam, o Dr. Gustavo Camargo vai dar uma dica importante. O que fazer para você ter qualidade de vida independente da idade que você possui? Existe isso, doutor? Sim. Hoje, né? Hoje não sou eu, né? Hoje a ciência mostra para gente que a velhice não é adoecer. Nós podemos envelhecer nos mantendo jovens. Hoje a gente tem conhecimento para isso, né? Eu ouço muita gente com idade, né, acima de 40 anos de idade, até com 40 anos de idade, falando assim, é coisa de velho. Né? Isso tem que ser mudado. Né? Isso é um conceito, um preconceito que não tem lugar neste século. O foco é que você pode ir ganhando idade e mantendo a sua capacidade física, mental e sexual por muito mais tempo. Então você pode ter 60, 70 anos de idade e voltar a ter capacidade física de uma pessoa de 50, 40 anos de idade, não de uma pessoa de 15, né? Mas você consegue manter ou recuperar uma capacidade física, consegue isso, tem tecnologia para isso. Assim como também na parte que é muito importante, eu sempre falo essa parte, que é a parte sexual, né? A libido, o desejo sexual. Muita gente acha que envelhecer é perder essa capacidade, além da física sexual. Isso não acontece no século XXI. É uma bobagem achar isso. Tá? É coisa de velha, é uma bobagem pensar dessa forma. Tá? Você tem capacidade hoje, se você buscar um profissional corretamente, né, acertar o profissional, você consegue recuperar essa parte física, sexual. Memória também, eu ouço muita reclamação de memória, né? A memória. Tudo isso tem influência de coisas que não são tão difíceis de a gente achar para melhorar a saúde da pessoa. Nós conseguimos recuperar isso também, tá? Não vou dizer para você que é 100%, que eu curo todo mundo, né? Que eu sou xamã, né, da medicina. Mas o que acontece? Se a gente trabalhar com vontade, trabalhar prestando atenção, tendo detalhes no paciente, no cliente, a gente consegue identificar ou pelo menos melhorar bastante
aquela performance dele, tanto física, como sexual, como mental. Tá? Envelhecer não é adoecer. Envelhecer é você ter experiência e aí você com capacidade física, com capacidade mental e sexual de uma pessoa mais jovem. Você consegue manter isso. Existe recurso para isso, né, doutor? Isso que é muito importante, né? Sim. Doutor Gustavo Camargos, muito obrigada e que em breve possamos ter essa rica oportunidade com o doutor novamente. Muito obrigado, eu quero agradecer de novo, novamente, né? E eu vou falar para o público, né? Garanta a sua saúde, busque um profissional para garantir a sua saúde.